Olá, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por alunos da Escola Pública do Ensino Fundamental de José de Freitas, especialmente os matriculados no 6º ano da Escola Padre Sampaio. Aqui quem vos fala é Cibango Quadros e tenho uma importante informação a te passar. Antes, porém, entenda. Grande parte dos alunos matriculados nas escolas públicas fundamental José de Freitas são moradores dos bairros pobres da periferia do nosso município, assim como o meu. Neste primeiro momento, estou gravando uma videoaula na matéria de ciência, mas vou também me esforçar e estudar para também auxiliar. Neste primeiro momento, estou gravando essa videoaula na matéria de ciências, que é onde... Neste primeiro momento, estou gravando esta videoaula numa matéria de ciências, onde eu tenho um maior domínio. No entanto, eu também vou me esforçar, vou estudar para gravar outras videoaulas das outras matérias, menos a matéria de inglês. Então vamos lá. A resolução das questões do 6º ano do ensino fundamental. Beleza? Lembrando que eu não vou dar as respostas. O que eu pretendo é fazer com que você consiga enxergar estas respostas no seu estudo. Beleza? Para isso, pega teu livro de 6ª série, esse livro que você ganhou do município. Pegue seu caderno de atividade, abra na página 15, onde estão as questões de ciências, beleza? Então, para que nós possamos iniciar, é fundamental que você já tenha lido no capítulo 1 da 12ª à 22ª página e no capítulo 2 da 37ª à 40ª página. Nessas páginas estão o conteúdo onde você vai se orientar para responder as 10 questões de ciência. Beleza? Bom, então vamos iniciar. Você, pegando o seu caderno de questões, abrindo na página 15, primeira questão de ciência. Então você vai ler comigo e depois a gente vai analisar cada questão. Combinado? Então, a primeira questão de ciências, em seu anunciado, diz o seguinte: comparando a Terra a um ovo cozido, pode-se ter uma ideia de como um planeta, ou de como o planeta é dividido em camadas. De acordo com a ilustração, que é de acordo com a imagem que tem aqui no seu caderno de questões, de acordo com a ilustração, é possível afirmar que a gema, a clara e a casca do ovo corresponde respectivamente às seguintes camadas da Terra. Quais seriam essas camadas da Terra? O núcleo, o manto e a crosta. Beleza? Bom, o teu professor, ele quer que você responda qual sequência respectiva, ou seja, da mesma ordem que está o exemplo do ovo cozido, da mesma forma deve estar relacionado às camadas da Terra ilustrada aqui na figura. Então nós temos a letra A com a sequência de crosta, núcleo e manto. A letra B, manto, núcleo e crosta. A letra C, núcleo,
manto e crosta. E na letra D, barisfera, crosta e manto. Para responder essa questão de maneira clara e correta, o que você deve fazer? Fazer a leitura da página 12 do capítulo 1º do livro. Lá você vai encontrar todas as informações que vão te levar a você responder essa questão. É importante você observar que a sequência é da gema para a casca do ovo e do núcleo para a crosta terrestre. Está enumerada 1, 2 e 3. O que você tem que fazer é fazer essa relação e marcar a alternativa onde a mesma sequência esteja representada na alternativa. Beleza? Então vamos passar para a questão de número 2. Do caderno, página 17. A questão número 2 diz o seguinte: a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo, é chamada. O que é que o seu professor está te pedindo? Ele está te perguntando se essa camada mais externa da Terra, que é onde a gente pisa, e até uma certa profundidade rumo ao núcleo, qual é o nome que se dá? Sendo que esta também é formada de rochas e de solo. Ele te dá 4 alternativas: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Para responder essa questão, você vem aqui no seu livro, abre a página 15. No canto superior direito está as definições dessas quatro palavras: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Você fazendo a leitura deste texto que está no canto esquerdo, no alto do canto esquerdo da página, você vai compreender e vai verificar que a resposta correta está relacionada. O que você vai fazer? A leitura e depois marcar a resposta correta. Vamos passar adiante para a questão de número 3, página 16 ainda. Questão do número 3, se você ler comigo atentamente, fala o seguinte: o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida é denominada. Este denominada é o mesmo que é nomeada. Então, lendo também o mesmo texto que está na página 15, no alto do canto esquerdo do seu livro de ciências, você vai identificar qual é a questão correta e assim você vai responder de forma rápida, objetiva e com certeza. Legal? As alternativas são litosferas, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Essa questão, como eu falei, nesta página número 15, você fazendo uma leitura pausada, você vai identificar rapidamente e responder a sua questão com 100% de certeza. Beleza? Vamos passar adiante e fazer a leitura da quarta questão. A quarta questão de atividade de ciência fala o seguinte: relacione as duas colunas fazendo a correspondência entre tipos de rocha e modo de formação dessas rochas. Olha só, o que é que seu professor está te pedindo? Ele quer que você relacione o tipo de rocha produzida, o tipo de rocha que há, com o modo que ela foi produzida. E ele te dá
uma sequência de 3 características e o nome de 3 modos de produção destas rochas. O que você vai fazer? Você vai fazer a leitura de cada característica e vai fazer a relação a qual modo de produção dessas rochas se enquadra cada um. Ele enumera de 1 a 3 os meios de produção, como foi formada essas rochas, e tem um espaço onde você vai relacionar. Por exemplo, se por acaso você achar que rochas originadas a partir da transformação de uma rocha pré-existente, sob a ação de alta temperatura e pressão, for um modo de produção de rochas magmáticas, você coloca. Se você achar que é de rochas sedimentares, então você coloca o 2. Se for de rochas metamórficas, então você bota o 3, certo? Para você responder essas questões, ou seja, para você responder a questão 4, que tem esses itens, você vai nas páginas 18, na página 20 e na página 22 do livro de ciência. Lá você vai encontrar como essas rochas são formadas e lá você vai entender como fazer essa relação de característica e modo de produção. Beleza? Páginas 18, 20 e 22. Beleza? A quinta questão fala o seguinte: o arenito e o calcário se originam da deposição e compactação de sedimentos. Estas rochas são do tipo... Que tipo são essas rochas formadas por arenito e calcário? E que se forma da decomposição e da compactação de sedimentos. Se você for olhar, nessas mesmas 3 páginas estão a orientação para você entender e responder essa questão. Mais especificamente, a página de número 20. Então você pega o livro, abre, identifica a página número 20, faz a leitura e responde a quinta questão do caderno de questões de ciências. Ele te dá 4 alternativas: sedimentares, magmáticas, metamórficas e erosivas. E eu te adianto que erosivas não é um tipo de rocha. Beleza? Faz a leitura, interpreta e responde com segurança. Passamos à 6ª questão. A 6ª questão traz o seguinte questionamento: o mármore e a ardósia são rochas originadas respectivamente, ou seja, uma primeiro, depois a outra, de calcário e de argilito, ou seja, o mármore é formado de calcário e a ardósia de argilito. Os fatores existentes no interior da crosta que provocam estas transformações foram, ou seja, qual foi o fenômeno que aconteceu dentro da crosta terrestre que possibilitou este fenômeno, a formação dessas rochas? Então, ele te dá 4 alternativas: os fatores do intemperismo, os processos tectônicos, a alta pressão e temperatura elevada, a fragmentação e compactação dos sedimentos. Então, você vem aqui, você vem na página 22, faz a leitura da página 22
com atenção, observando, fazendo anotações, e depois você faz a leitura novamente da questão 6 e você vai identificar. Quando você chegar naquela leitura onde faz referência à formação desse tipo de rocha, você vai encontrar, você vai identificar e você vai responder com 100% de certeza da resposta está correta. Tudo bem, vamos seguir para a questão de número 7, que faz uma leitura de uma imagem. Então, o seu professor colocou a imagem e pediu para observar a imagem. Fazendo a observação dessa imagem, o tipo de rocha que se constitui a partir do processo acima visualizado, o que está acontecendo nessa imagem? Dá para você perceber que é um vulcão que está em erupção e lava descendo do topo à sua base. O que acontece? Essa lava, provavelmente, ela vai resfriar e, consequentemente, se solidificar. E o processo para chegar a esse objetivo de ela se tornar rocha é um processo magmático, é um processo sedimentar, é um processo metamórfico ou é um processo erosivo? Bom, adianto que o processo erosivo não é a formação de uma rocha, mas sim o detoriamento deste ou desta rocha. Beleza? Então, você vem na página do livro 18, vai ler toda a página 18 para você absorver o contexto que está sendo colocado, e quando chegar especificamente nessa parte que fala da formação da rocha nesse sentido, você vai ter a segurança de estar respondendo e, sem dúvida alguma, ter certeza de que está respondendo de forma correta. Aqui finaliza as questões do capítulo 1. Vamos agora responder a questão de número 8, 9 e a última questão de número 10, já do capítulo 2. A partir da página 37, você encontra as informações necessárias para você responder essas 3 últimas questões. Vamos lá fazer a leitura? A questão 8 é a questão de maior contexto para se analisar. Vamos ler devagarzinho. É comum na agricultura a adição de humus a um solo pobre, a um solo pouco produtivo, um solo pobre. Uma vez que esse composto traz muitos benefícios, tais como retém a umidade do solo por mais tempo, funciona como reservatório fixo de nitrogênio, promove a liberação de nutrientes lentamente, além de impedir a compactação de solos argilosos e promover a agregação de solos arenosos. Então, veja que o que o professor coloca para você é uma afirmativa. O que ele está dizendo aqui é a verdade. Ele está te dando uma informação. Mas o que ele quer saber de você é: o humus é um componente do solo que, melhor dizendo, o humus é um componente do solo e é formado a partir de. Então, de que é formado? A partir do que se forma esse humus? E o que seria humus? Humus é um composto orgânico que é gerado a partir da decomposição de matérias orgânicas. Isso é o que nós conhecemos por humus, que a gente usa na agricultura, a gente usa em plantas ornamentais, etc. Então, ele te dá 4 alternativas. Na A, ele diz: humus é formado a partir da decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo.
é formado a partir da fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas, mistura de água de chuva com os minerais provenientes da rocha, transformação dos minerais primários em minerais secundários. Para você analisar com maior segurança, para você ter certeza de que está aprendendo o que é humus e responder de forma clara, objetiva e direta esta questão, então você abre a página 40 do capítulo 2 do seu livro de ciências e você vai ler nesta página todas as informações que são necessárias para você responder a questão. Vamos adiante. Questão 9. Relacione os tipos de solo às suas características. Aqui, o teu professor, ele quer que você faça uma relação da característica do solo com o tipo que ele é. Vejamos. Ele te dá, identificado com o número 1, o solo arenoso. Identificado com o número 2, o solo argiloso. E identificado com o número 3, o solo umífero. O que você vai fazer? Você vai fazer a relação, primeiramente, lendo... Primeiramente, você vai fazer uma relação lendo a definição do que seja solo arenoso, do que seja solo argiloso e do que seja solo umífero, na página 39 e 40. Nessas duas páginas, você vai ler e você vai identificar o que significa ser um solo arenoso, um solo argiloso e um solo umífero. Beleza? Depois disso, você vai analisar se tem uma cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água, ou seja, ele é permeável. Que tipo de solo é esse? Bom, se for o solo arenoso, você coloca 1. Se for o solo argiloso, você coloca o 2. Se for o solo umífero, você coloca o 3 nesse espaço entre parênteses. Daí você vai para o segundo item. Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das plantas. Ou seja, é muito permeável. Que tipo de solo você relaciona essa afirmativa a um solo arenoso, a um solo argiloso, a um solo umífero? Então, se for o tipo de solo que você acredita ser, você coloca entre parênteses a numeração. Feita as 3 identificações, você verifica de cima para baixo qual foi a ordem dos números. E você procura nas alternativas qual aquela ordem que você colocou decrescente, de cima para baixo, ou seja, do primeiro item até o último item. Pode ser, se você encontrou, do 3 até o 2 ou do 1 até o 3. O que importa é a ordem dos números que você colocou nos parênteses. Entendeu? Enfim, vamos à questão de número 10 para nós finalizarmos essas primeiras 10 atividades de ciência. A questão 10 diz o seguinte: uma aluna fazendo uma pesquisa de campo encontrou 2 tipos de solos diferentes em locais Então, para finalizar, vamos à resolução da questão de número 10 desse caderno de ciência. Uma aluna fazendo uma pesquisa de campo encontrou 2 tipos de solos diferentes em locais bem longe um do outro. Observando os solos, ela verificou as seguintes características. Olha só. O professor fez aqui uma afirmativa. Ele disse que uma aluna
saiu em pesquisa de campo, ou seja, fora da escola, e colheu 2 tipos de solo. Um em um lado da cidade, por exemplo, e o outro em um outro lado da cidade. Daí ela verificou as características diferentes de cada solo que ela colheu. Digamos que o solo 1 tinha uma característica e o solo 2 tinha outra característica diferente da do solo 1. Então, ele quer o quê? O que é que teu professor quer? Bom, ele quer que você identifique as características e relacione. Essa característica pertence a esse tipo de solo e essa outra característica pertence àquele outro tipo de solo. Então você vai na página 39 e 40 do livro de ciências, vai fazer uma boa leitura e, ao terminar, você vai saber quais tipos de solo pertencem a essas características, que é a característica do solo 1 é constituído de pequenas partículas, são um pouco permeáveis e a água se empoça em cima dele. Então, o solo é constituído de partículas minúsculas, bem compactada, e que a água, quando joga água em cima, ele fica compacto. Solo 2 são um pouco permeáveis, ou seja, ao contrário do primeiro, né? E deixam passar a água facilmente para as camadas mais profundas, pois são muito permeáveis. É aquele solo onde você joga água e imediatamente a água desaparece. Então, relacione a característica 1, respectivamente, e esse respectivamente quer dizer o quê? Que você tem que relacionar a primeira característica do primeiro solo ao primeiro solo aqui, que é o solo 1. Então vejamos, o solo 1 é argiloso e arenoso, o 2. O solo 1 era... desculpa. Então, o solo 1 é arenoso. Então ele te dá 4 alternativas. Primeiro, letra A, o solo 1 argiloso, o solo 2 arenoso. B, o solo 1 arenoso, o solo 2 argiloso. C, o solo 1 rochoso e o solo 2 arenoso. E D, o solo humoso e o solo argiloso. Bom, certamente você não terá dúvidas após fazer a leitura da página 39 e página 40 desse livro. Galerinha, já faz um tempo que eu terminei meu curso e não tinha praticado a respeito da matéria, do conteúdo dessa matéria. Resolvi agora, 3 dias atrás, fazer um vídeo para auxiliar meu filho, e se esse vídeo interessar você a auxiliar as resoluções de suas tarefas e ser usada por sua mãe, seu pai ou algum responsável para auxiliar, isso é excelente, tá? Peço também que você faça uma crítica nos comentários ou uma pergunta que com certeza eu irei responder à medida que eu for tendo essa resposta. Peço também que compartilhe com pessoas que você sabe que também precisa, que possa ajudar, que esse é o objetivo, apenas ajudar. Sei que a responsabilidade é de seus professores, que têm a capacidade e a autorização legal para fazer isso. Todos muito bem preparados. Não deixem de assistir às aulas que eles estão disponibilizando no rádio, no WhatsApp, enfim. Isso que eu estou disponibilizando é apenas um complemento singelo, algo pouco, mas que pode se tornar muito importante. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Se você assistiu até aqui, te desejo um bom estudo e que você consiga aprender com os ensinamentos e com a ajuda desse vídeo. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.